Sejam bem-vindos mais uma vez. Dando prosseguimento ao evento, chamaremos para a composição da segunda mesa o excelentíssimo senhor juiz federal William Douglas, que presidirá os trabalhos da mesa. A presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da UAB Rio, doutora Guiomar Mairovitch. O presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Instituto dos Advogados Brasileiros e representante da comunidade evangélica, doutor Gilberto Garcia. O representante da Igreja Católica, diácono Nelson Águia. O representante da comunidade espírita e moderador da mesa, Moisés Pereira. Quem não veio de manhã perdeu muita coisa, mas Deus nos perdoará e nos dará a oportunidade de aurir muita coisa boa. Nós temos uma mesa aqui riquíssima em todos os sentidos, em termos de sabedoria, em termos de boa vontade, de boa fé. Em alguns minutos vai estar chegando também o representante da comunidade judaica. E o meu trabalho hoje é extremamente facilitado, primeiro pela Jamile, que já está nos ajudando, e também pelo moderador. Então, nunca foi tão fácil ser presidente, eu agradeço a Deus por isso. Vou passar a palavra para a Jamile. Jamile. Convidamos a doutora Guiomar Mairovitch para um pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu já tive o privilégio de compor a mesa de manhã e vi que muita gente ficou para a mesa da tarde. Agradeço a presença de todos. Queria dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, que eu estou muito feliz de compor essa mesa. Agradecer a doutora Adriana Horta pela abertura desse espaço, principalmente por ser aqui nessa casa, né, Escola da Magistratura, onde funciona o Tribunal de Justiça também. Agradecer a presença de todos os componentes aqui da mesa, o doutor William, o doutor Gilberto, o doutor Diácono e o doutor Moisés. É uma honra compor a mesa com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante, tão relevante. Nós tivemos aqui o privilégio de ouvir o doutor Haroldo Dutra, né, que palestra sensacional. Eu posso dizer que ele, nos dois paradoxos que ele colocou aqui, ele resumiu muito bem qual é o nosso trabalho, qual é o nosso propósito, né? Unificar forças e nos amarmos como irmãos, porque ninguém pode ser feliz sozinho, né? Não adianta o nosso quadradinho, a nossa casa, a nossa família, tá todo mundo bem e os vizinhos não estarem bem, porque nós vamos ser atingidos de alguma forma com essa infelicidade. Então, nosso propósito é esse, é um propósito de bem comum. Obrigada. Gilberto Garcia, ele é advogado, pós-graduado, especialista em direito religioso, professor universitário, é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Instituto dos Advogados Brasileiros, articulista em diversos jornais, revistas e portais da internet, autor dos livros O Novo Código Civil e as Igrejas, O Direito Nosso de Cada Dia, Nosso Direito Associativo e coautor das obras Questões Controvertidas, Parte Geral do Código Civil, Direito e Cristianismo e a Cidadania Religiosa no Estado Laico, a separação Igreja-Estado e o exercício da fé.
Então, senhores, com a palavra, o doutor Gilberto Garcia. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, doutora Guilmar Abramovich. Boa tarde, meu amigo. Já parabenizando-a pela realização desse evento, junto com a doutora Adriana Horta, nesse espaço de debate, de estudos, que é a Escola da Magistra do Rio de Janeiro. Boa tarde aos nossos queridos panelistas que aqui estão, doutor William Duga Resinetti, prazer grande em revê-lo, doutora Jamile. Falar à tarde é sempre interessante num evento, e a gente tem estado em vários lugares no Brasil inteiro, porque alguns são um público novo, então estão descansados, acabaram de almoçar, estão aqui fresquinhos. Um grupo maior esteve de manhã, está aqui com os olhos batendo. Então, falar à tarde, o desafio maior nem sempre é o que falar, e sim como falar. Eu vou tentar fazer duas coisas, provocando-os, porque eu não posso estar na Emerge, mas não posso mesmo, tal qual o gaúcho, em que pese ser carioca, ver passar um pedaço de carne e nem tomar um tasco. Eu não posso estar na Emerge sem falar da justiça. Falou-se de manhã da paz, da liberdade, e como presido uma comissão de direito religioso do IAB, que tem se preocupado estrita e objetivamente em trabalhar as relações entre a Igreja e o Estado na questão jurídica, a interface jurídica é que tem nos interessado, como é que os autores têm se manifestado, como é que a academia, quando se manifesta, e raramente se manifesta, tem se manifestado, a estrangeira com muito mais proficuidade, e especialmente como é que o Poder Judiciário, em suas instâncias, se manifestam quando confrontado com situações. Eu anotei algumas e queria compartilhar, primeiro lembrando que nós temos que sempre trabalhar na ideia que vivemos num Estado laico, não laicista. E mais do que isso, o Estado vem depois da Igreja, enquanto religião. Eu acho interessante quando eu vejo, doutor Ilha Resinetti, Douglas, alguns colegas falarem em direitos humanos e colocam assim os pulmões às alturas, e eu acho bonito e parabenizo. Mas é bom lembrar que direitos humanos só existem porque existe religião anteriormente. E aí não dá para mudar a história. A gente pode não gostar dela, pode rechaçá-la, pode querer apagá-la, mas não tem como mudá-la. Então, o que temos estruturalmente, científico de direitos humanos, tem a ver exatamente com aquilo que a religião trouxe para a convivência, especialmente a partir do Cristo, se pode tomar como marco. É ele que, primeiramente, traz a igualação de homens e mulheres. É ele que vem falar da dignidade da pessoa humana, quando diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, homem contra o ser humano naturalmente. Então, se eu tomo como marco isso, na visão cristã, especialmente, é claro, e aí, querendo a gente ou não, nós temos 90% de habitantes desse país, Brasil, que professam algum tipo de religião, dos quais quase 80% o cristianismo, do legado judaico-cristão que nós o temos. Então, é essa construção toda que nos traz e que nos mostra como o judiciário tem trabalhado. Por isso, o artigo 5º, inciso 6º, vai falar sobre a inviolabilidade da liberdade da crença e da consciência. Algo íntimo, algo pessoal, inegociável, onde cada um tem o direito de crer, não crer, deixar de crer, voltar a crer, crer de novo, descrer, quantas vezes quiser, e o Estado, Poder Judiciário, doutor Leandro, aqui representado na sua pessoa, não tem o direito de entrar na seara teológica. E isso tem me trazido muita preocupação, quando vejo o Estado, seja na pessoa do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, se imiscuir naquilo que a Constituição diz que é inviolável. E se é inviolável, é porque não pode ser violado. Estou sendo redundante de propósito. Então, esse Estado não tem direito. Aí está o grande problema, que deixo para esse plenário para começar a conversar. O Estado não tem direito de legislar, o Estado não tem direito de julgar, nem executar qualquer questão que atue na perspectiva teológica. E é interessante que o ministro Edson Fachin, quando julgou uma situação com relação ao livro de um padre, meu querido diácono Nelson Águia, que na sua vertente fazia críticas e críticas bastante ácidas, Edson Fachin chamou de intolerantes, inclusive,
chamou até de não muito bonitas, em outras expressões, mas que ele, Supremo, na pessoa de Edson Fachin, não podia julgar aquilo, porque era se imiscuir em questões teológicas. E aí, independente de cada um ter sua crença, isso é que é importante, o difícil talvez seja a diversidade. A convivência da diversidade, onde eu preciso respeitar o outro do jeito que o outro crê, não do jeito que eu gostaria que ele cresce. E aí eu começo a mostrar que até entre os porcos espinhos, para vencer o frio, tem que se juntar para gerar calor. Então, quando o Supremo diz isso, ele vai claramente quando ele julga também e traz a questão do proselitismo, que incomoda alguns, não satisfaz a outros, mas está na Constituição Federal a inviolabilidade que implica no direito de professar a minha fé. Ah, mas a minha eu não quero professar. É um direito que você tem, mas o outro tem o direito de processar a sua fé, de evangelizar, de buscar adeptos. Poxa, como eu estava quarta-feira torcendo, com todo respeito aos classificados para a próxima fase, depois de 35 anos, como botafoguense que sou, torcendo pelo segundo gol do Inter. Não aconteceu. Aguardemos o Grêmio, por enquanto. Outros estavam torcendo para o gol entrar. E nem por isso ninguém deu tiro em mim, eu dei tiro em ninguém. Muito pelo contrário. Essa questão é que talvez, no nível jurídico, e eu não posso passar pela EMED sem provocar isso, tem a ver com o judiciário. E aí o Supremo vai e diz que a rádio proselitista é direito dela pregar a sua fé. Você quer pregar? Coloque rádio também. Ah, mas eu acho errado o outro não fazer. Sim, mas por isso que o direito nem sempre é aquilo que você gosta ou que você quer. Lembro-me que no encontro lá em Campo Grande, doutora Guilmar, OAB de Campo Grande, uma babadorixá se levantou e colocou a dificuldade dela com relação à questão sonora, já dita aqui hoje pela manhã. E eu, pedindo vênia ao que foi dito, disse a ela, olha, o país tem leis. Porque em Estado sendo laico, há um negócio chamado lei do silêncio. Há outro negócio que o juiz tem, que pode utilizar, chamado decibelímetro. Então, não é o que eu ouço ou o incômodo que o outro tem. Ah, minha cultura é esta. Que legal, você está num país e se adequa à cultura deste país e às leis que esse país tem. Opa! Aí eu tenho que lembrar que eu tenho 3 modelos. Eu tenho um Estado ateu, e a China persegue esta percepção, Coreia do Norte também, que persegue a religião, que pune quem crê, mas há igrejas ligadas ao Estado, necessariamente. A Rússia caminha por aí com grande vantagem. Eu tenho um Estado confessional. O Vaticano é um Estado confessional. Confere, meu digno diácono. Teocrático até, né? Teocrático, diga-se de passagem. Não só confessional, teocrático. Nosso querido cardeal argentino Jorge Margot Bergoglio, Papa Francisco, querido nosso, é chefe de Estado da Santa Sé. Estado confessional. A Inglaterra é Estado confessional. Quem nomeia bispo, quem nomeia arcebispo é a rainha da Inglaterra. E quem banca lá a igreja é a rainha da Inglaterra. A Grécia. Grécia. Vários outros países. Mas Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, são laicos. São leigos. Onde não há que haver interferência. A Constituição diz no artigo 19, inciso 1º. No artigo 6 ela vai falar sobre a inviolabilidade. No 19 ela vai falar sobre a separação igreja e Estado. Separação essa que impede que haja qualquer tipo de promiscuidade, qualquer tipo de relacionamento que queira criar vantagem de uma para outra. Vale lembrar que o Brasil, desde o descobrimento até 1891, foi um Estado confessional. Da República para cá, nos tornamos um Estado laico e tem sido assim há 120 anos, nesse sentido. Aí eu pergunto, quem dá o direito a dizer para um testemunho de Jeová que tem a sua fé, que ele não pode deixar de receber o sangue e morrer? Porque o seu conceito de vida é mais importante que o conceito da fé dele? Quem deu direito ao juiz de Estado dizer isso? Aí está o problema nosso ontológico. Quem deu direito ao Estado dizer isso? Que a fé é mais importante do que a vida. O argumento falacioso de que sem vida não tem fé, isso é falacioso. E não quero entrar nele aqui agora, não. Então,
Rio de Janeiro queria uma sistemática, lembro-me que é o tempo do procurador na época, Luiz Roberto Barroso, hoje no Supremo Tribunal Federal, onde até 18 anos a criança é obrigada a receber o sangue. Acima de 18 a pessoa pode escolher. O STJ absolveu recentemente uma família onde os pais deram ordem aos médicos de não fazer transfusão de sangue e a criança falece. E vale a pena pesquisar. E por empate, em dúvida pro réu, os pais foram absolvidos. Porque o Estado quis se imiscuir numa questão de fé. Mas essa questão não é tão comum, não é tão popular, não é tão chamada. Não tem tanta mídia. Doutora Guilherme Varovich, aí está meu debate. O que dá mídia, eu boto holofote, e estou sempre aparecendo na televisão, e estou sempre no jornal, sempre porque dá mídia. Vou chamar a atenção, evidentemente, mas isso não dá mídia. Fala Testemunhas de Jeová, é por isso que eu quero falar deles aqui. Estão os adventistas debatendo, o governo que acabou de ser inaugurado criou uma lei que era um anseio gigantesco de longa data, com os sabatistas. O Enem mudou de sábado para domingo, mas continuavam os alunos, e meus alunos de faculdade, se iam fazer prova, não podiam. Se quer sexta-feira à noite. Mas isso é algo incomum. Opa, peraí. Escusa de consciência. É o direito que ele tem. Como o Senhor Jeová diz que não trabalha sábado. E é interessante que duas decisões dogmáticas. Por favor. Perdão. Satisfação receber. Estou falando de sabatista aqui agora, que alegria. Desculpa. Seja muito bem-vindo. Nada. Num deles, um soldado faz a sua ficha de inscrição e nela diz que não tinha religião. Ele era sabatista, adventista do sétimo dia. Lá, um belo dia, foi escalado para trabalhar no sábado, para dar lá o seu dia no sábado. Ele fugiu do posto, foi expulso na sua punição. Punido, confirmada a condenação. Porque ele não se utilizou do seu privilégio de dizer, creio nisso, e o Estado respeitar a sua crença. No outro caso, o TST já examinou, um outro caso interessantíssimo, foi, meu querido Paranhos, bom tê-lo conosco, para o STF agora, onde uma trabalhadora, quando entrou na empresa, fez concurso público e declarou, sou sabatista, não posso trabalhar sábados, e ela compensava o seu horário de trabalho, as 44 horas durante a semana. Mudou a chefia passou a obrigar a trabalhar sábados. Mas para você que tem outra religião, isso não quer dizer nada. E nem tem mídia. Você vê alguma comissão falar disso? Você vê alguma mídia disso? Alguma divulgação disso? Se vê, me passa, porque eu não tenho visto. Eu não tenho visto. E tenho trazido para a comissão do IAB essas discussões. E ela ganhou a ação. E o TST mandou reintegrá-la ao trabalho, porque é direito dela, em juízo de consciência, compensar o seu horário. Aí vamos para o artigo 5º, inciso 8º. É a alternativa, é a prestação alternativa que a lei é obrigada a conceder ao cidadão, seja no nível religioso, filosófico ou político. Mas os tribunais têm trabalhado bastante. Temos um caso interessante, doutora Jamile, em São Paulo, o Tribunal Federal não concordou em retirar os vídeos. O acórdão está mantido. Os vídeos chamados ofensivos à visão islâmica estão mantidos. O tribunal assim entendeu que sopesa maior o direito à liberdade de expressão. E aí isso chama a atenção da gente, porque no Rio também foram mantidos. E é claro, os grupos atingidos não gostam nem um pouco, faz parte do jogo. Vi lá o jogo, que pena, foi 2-1, poxa vida, podia ser 3-1. Faz parte do jogo. E o tribunal manteve e não foi para cima e não desceu. Decisão lapidar, a meu sentir, esse mesmo tribunal, eu pude assistir esses dias agora, adotou com relação às ofensas assim entendidas como discriminatórias, e eu não estou falando de intolerância, não, isso não está tipificado, eu estou falando de discriminação, e eu gosto muito de tipificação, fala um público que conhece o assunto, a tipificação é quando a conduta está descrita na lei. Está descrito que cuspir no chão é crime? Então, cuspir no chão é crime. Não está descrito? Mas eu acho feio, é antiético, é mal educado, mas não é crime. Opa, então vamos separar alhos de bugalhos, principalmente falando a um público conhecedor, estudado, pesquisador. Então, você achar que é feio é uma coisa, se enrotar em público é horrível.
Numa mesa, então, pior, em restaurante, pior ainda. Quem anda de metrô, como eu ando de metrô, às vezes tem que sair do vagão, doutor William, porque às vezes assim, um aroma sobe assim, um aroma nada agradável. E ninguém vai preso por isso. Até porque pode ser até uma doença de passagem, inclusive de aquela pessoa. Então a gente tem que definir bem o que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que queremos seja crime, ou do que não queremos. E a Rede Record está transmitiu 4 programas. Porque a decisão do Acórdão de São Paulo, sensacional, didática, obrigou a Record a ceder o seu espaço, ceder as suas câmeras, ceder o seu tempo de televisão, no mesmo horário que os programas que foram entendidos como ofensivos e assim determinados pela Justiça, porque depois também bater bandeira, bater tambor, sair falando que o judiciário não atendeu, foi errado, é muito bonito. Se fosse assim, você não é o judiciário. Estou à vontade para falar, porque falo como advogado que sou, e 33 anos completo, neste mês de agosto agora, vivendo do direito, pela graça de Deus, da advocacia. Então, quando você vai à justiça, você vai para buscar uma resposta. Ela pode não te agradar. Tive anos atrás um caso de um pastor no meu escritório, onde o vizinho, que tinha mudado para o lado dele há 3 anos antes, contratou um advogado, bom advogado, entrou com a ação e eles fizeram uma ad perpetuum rei memoriam. Eita, só os mais antigos é que lembram dessa expressão. Bom, eu tive um Gamaliel jurídico que me ensinou isso. Uma produção antecipada de provas. Então, contrata o advogado, entra com a ação, e quando chega na mão dele a ação do juiz, já é para ele fazer a cobertura acústica do seu templo. Ele me chama, doutor, mas o vizinho está aqui há 3 anos, a igreja está aqui há mais de 50. Eu disse, pastor, a lei não estabeleceu prazo nem tempo. O seu vizinho buscou um advogado, buscou a lei. Ou o senhor entende que Deus quer o senhor nesse espaço aí e bota a mão no bolso, pede que ele mande dinheiro para revestir acusticamente tudo isso aqui, ou o senhor vai ter que sair daqui e vai sair daqui na base da vara. Não é assim, doutor Douglas? Sai na base da vara. Sai à força. Mas é lá, mas engraçado, no Espírito Santo, uma senhora se amarrou lá no fórum para protestar porque o terreiro dela também tinha sido multado. Aí ela se dizia perseguida pelos vizinhos, porque ela fazia barulho, mas fazia parte da adoração, do culto dela, fazia barulho. Sim, mas tem uma lei no país. Aí vem a pergunta, que Estado laico que eu quero? Essa é outra pergunta que eu fiz quando estive no ISER. Qual o Estado laico que eu quero? Um Estado laico onde eu obrigo alguém a não trabalhar num feriado religioso, sendo que ele é de outra religião? Peraí. Uma coisa é eu ter minhas suas de consciência, eu não trabalhar, eu não fazer prova, eu não abrir minha empresa. Outra coisa é ser obrigado a fechar a minha empresa, porque eu tenho um feriado religioso, de uma vertente religiosa, e a minha é outra. E se eu abrir, o fiscal vai lá e me multa. Até onde eu quero que haja laicidade nesse Estado? Por isso que eu tenho que lembrar que eu não sou ateu. Não sou ateu. Meu Estado não é ateu. Meu Estado não é confessional. Pouco importa se eu tenho 80% religiosos, nós entendemos que o Estado não pode ser confessional. Por isso que a Record transmitiu 4 programas, eu assisti todos, vale a pena assistir. Minha saudação ao doutor Edio Silva Júnior, que foi um dos capitães daquela ação ali em São Paulo, eu conheço de longa data, a formatação do seu trabalho, e as religiões afro-brasileiras tiveram um espaço nobríssimo dentro do horário para usar o programa e divulgar a sua fé, o seu formato, a sua maneira de ver, etc., contrapondo didaticamente aquilo que a Record tinha colocado dentro da sua programação. Mas é interessante, meu querido Diácono Nelson Águia, quando eu falo dessa dificuldade de não ver barulho, tivemos aqui, e de manhã foi citada, a JMC, Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. E nós tivemos no Rio de Janeiro, em Copacabana, uma missa campal. E diferente do que alguns interpretam, imaginam ou às vezes passam adiante, e eu, como evangélico que sou, tenho dito no meio de algumas reuniões nossas que nós estamos cheios de aprendizes de feiticeiro, com todo respeito, é gente que ouviu o Carlos cantar, leu alguma coisa, alguém falou, ele está repetindo o que ele não sabe, porque ele não estudou, ele não foi a fundo. E alguns colegas nossos, advogados, têm tido algumas dificuldades grandes com alguns juízes, doutor Leandro Douglas, por desconhecimento de usar a ferramenta legal. E outros fazem isso na questão da fé, o que é pior. E isso traz dificuldades gigantescas quando a gente vê que o casal que lá esteve, em Copacabana, numa missa campal, e aquele local lá, enquanto local, era local de culto. E se é local de culto, é respeitado por todos os poderes.
A gente teve uma conversa aí de ter que proteger a igreja porque ela se reunia no seu espaço. Não, a Constituição não diz isso, não. A Constituição diz que quando há pessoas reunidas, aquele espaço, público ou privado, é local de culto. E aí, já pedindo vênia a entendimentos diferentes entre John Rawls e Habermas, Hugo Habermas, eu prefiro ficar com Habermas. Rawls tem a perspectiva de colocar que a defesa pública só pode ser feita com razões públicas. Eu peço todas as licenças ao nosso querido ideólogo americano para ficar com o alemão, porque eu não separo da minha fé. A minha fé faz parte da minha essência de viver. Eu não vou usar razões de fé para o debate. Não, eu vou debatê-lo e eu vou para dentro trabalhar com visão criacionista, com visão inteligente, até porque, teoria por teoria, numa comprovação científica, e dizer isso não emerge legal, né? De que aquele é fato. Não. Fato é quando se comprova em laboratório a mesma experiência. Fora disso é teoria. Como dizia um amigo meu, advogado matemático, doutor, o que é hipótese? Ele brincava, hipótese é o que eu sei que não é, faço de conta que é, para ver se fosse como seria. Isso é hipótese. Então, muita coisa não. O carbono 14, bom, o que é o carbono 14? Um grupo se reuniu e determinou, isso aqui é um copo. É um grupo, lá atrás disso aqui é um copo. Podia ser uma cadeira o nome, mas chama de copo. Por que não chama de cadeira? Porque deram o nome de copo. Só que a sua finalidade é que muda, aí que está o interessante. Quando então a JMC vai, e duas moças vão lá para dentro, duas moças e um rapaz, vão para dentro de um culto público em Copacabana, meu dia com o Nelson Águia, 3 milhões de pessoas, se eu não me engano, ali reunidas, elas então tiram as suas roupas e fazem uma, por favor, todo respeito, performance. E passam a pegar imagens de santos católicos romanos e a inserir, para ser gentil na expressão, por favor, tá? Eu quero ser gentil na expressão. A inserir nos orifícios dos seus corpos. E com muito custo, chamou-se a polícia para fazer o trabalho dela. E elas são levadas, processadas. E que desagradável, o processo está arquivado neste tribunal do Rio de Janeiro, porque não se encontrou as jovens, os endereços delas não sabem quem são. Eu não vi ninguém fazer barulho disso, meu querido Rabino, porque não interessa fazer barulho disso. Chamaram a atenção. Em São Paulo, não. Tiraram a roupa numa atividade pública, chamaram a juíza de misógina, acusaram a juíza, e elas estão processadas e vão pagar lá a condenação penal. Porque é crime, é ato libidinoso. O código é velho. Que legal, vamos para o Congresso mudar o código. Enquanto não mudar, é ele que vale. Senão, eu estou dando para o Supremo carta branca, e eu não dei carta branca para o Supremo, não. Com todo respeito aos decanos do Supremo Tribunal Federal, eu não dei carta branca, não. Eu tenho a Constituição Federal. Esse negócio de construção criativa, interpretação extensiva em direito penal, chega a doer no ouvido. Isso. Uma sanha de prender certos grupos, não é para todos, certos grupos. E os tribunais têm se manifestado, na questão, agora o Rabino do meu lado, judeus diante dos sérios problemas, quando vão sepultar os seus mortos, e fala à vontade disso, porque São João de Meriti, minha cidade, lá tem um espaço gigantesco, Vila Rosali, onde vários são ali sepultados, mas outros cemitérios, se não for justiça, não conseguem fazer seus rituais, e grupos também, bandistas também, candomblecistas, porque o poder que ali trabalha não está acostumado com isso. Ele não tem que estar acostumado ou não está acostumado, ele tem que respeitar o direito ao exercício da fé. E eu espero estar sendo bem incisivo, que essa é a minha pretensão, porque me interessa depois ter perguntas, naturalmente, nesta provocação que estou fazendo aos senhores e às senhoras. Porque eu estou trazendo decisões judiciais, é como o Estado está se manifestando. Esse mesmo Estado, que recentemente no Rio de Janeiro, uma situação interessantíssima, e tenho divulgado, sou professor no curso de teologia, dou aula de direito para pastores, noções de direitos gerais, tanto constitucional como civil principalmente. E lá disse a eles, olha, o pastor foi condenado, numa linguagem popular, bem feito, porque ele extrapolou o direito à opinião, ele partiu para práticas
discriminatórias. Ele perdeu no Rio de Janeiro em sentença, o tribunal manteve a sentença, ele foi ao STJ e o STF manteve a condenação dele por discriminação religiosa. Uma das primeiras condenações no Brasil nesta linha prática. Não é opinião. Direito à opinião, eu tenho e falo o que quero, onde quero e como quero. Gosto agora de Carmen Lúcia. Cala a boca, já morreu. E se eu falar o que você não gostou, me processe. Vamos botar a garrafa na mesa para ver. Cadê a luzinha? Não vi a luzinha. Ah, tá do lado. Poxa, Rabino, você agora me deixou. Mas tá certo, obrigado, estou fechando. Ou seja, ele foi então condenado e muito aborrecido. E eu disse, bem feito, porque uma coisa é eu trabalhar com a minha opinião, o meu pensamento, a minha liberdade de dizer o que quero, onde quero e por que quero. Se você se sentir ofendido ou não, é um direito seu. Outra coisa é eu fazer atos atentatórios, eu discriminar você enquanto pessoa, eu discriminar a sua religião, a sua profissão, a sua atuação. São coisas bem diferentes, a gente tem tido problemas. Quero concluir trabalhando com outro grupo também que não está sendo muito bem visto, o grupo de ateus agnósticos. Bem visto que eu digo que é um holofote. A televisão em São Paulo foi condenada, porque o apresentador disse que ateus agnósticos eram pessoas que não tinham Deus no coração. E a ateia entrou com ação e conseguiu condenar a rede de televisão e o apresentador também. Ali em São Paulo, a Bandeirantes. Já que citei a Record, cito a Bandeirantes agora também. Judicialmente condenados por isso. Então é importante registrar como o judiciário tem se destacado. Tivemos um caso interessante de uma médica em Goiás, se não me engano, em que ela deixou de atender uma jovem, porque essa jovem, segundo essa médica que era espírita, tinha no seu karma uma atuação que provocava ou atraía aquela atitude. Ela tinha sido estuprada pelo seu tio. E a médica se recusa, e a família processa a médica espírita e ganha a ação corretamente. Do mesmo jeito que o tribunal na Bahia, numa situação interessantíssima, meu querido representante espírita presente, Messias, né? Moisés, perdão, teve um negócio complicado, porque há grupos de espíritas que entendem que espiritismo não é religião, há outros grupos que entendem que é religião. Na Bahia, um casamento feito num terreiro espírita, num centro espírita, não num terreiro de Umbanda. Até a turma confunde as coisas. Terreiro de Candomblé é uma coisa, centro espírita é outra. E aí, o centro espírita, não há consideração que seja um sacerdote. E o Código Civil diz que tem que ser um sacerdote. Isso chegou até o TJ da Bahia, empatou. O TJ pediu a 2 pareceres de especialistas, tanto de um lado quanto do outro. Vale pesquisar. Eu fiz contato com o tribunal e tive acesso. E por um voto, a presidente validou o casamento, mesmo entendendo que um grupo diz que não é sacerdote, e se não é sacerdote, não pode realizar casamento à luz da lei civil do país. Quem concede direito é a igreja, e concede a quem? Ao sacerdote, nesse caso. Ou seja, o judiciário brasileiro tem se manifestado em várias questões. Fecho com 2 questões, doutor, que eu não posso deixar de trabalhar no meu tempo já esgotado. O senhor vai me perdoar. Mas cada tempo. um tem 20 minutos, 5 de... Prorrogação. Não, com 20 a gente dá o sinal verde, com 25 vermelho. O senhor vai completar 30 minutos, o senhor me perdoa. Não. Fecho mas a posição de presidente às vezes é muito chata. E eu lhe agradeço pela consideração, dizendo que chegou no Supremo a questão do Deus é bom. Um promotor disse na audiência que Deus era bom porque na sorteio das testemunhas ele tinha sido vantajoso, etc. Essa expressão Deus é bom chegou ao Supremo Tribunal Federal. Este é o tempo que estamos vivendo no Brasil. Além da Igreja Católica construída em Santa Cruz, em que César Maia construiu com dinheiro público, condenado no Rio de Janeiro, condenado por sentença, o STJ vai e diz que ele pode construir igrejas com dinheiro público. Esse é o embate que temos tido hoje na questão religiosa brasileira, na visão dos tribunais. Muito obrigado. Obrigado pela consideração. Com descendência.